gente vai ver um pouquinho sobre o que é a internet, né? Vai fazer uma breve introdução, primeiramente, né, sobre os conceitos que aí serão apresentados aqui. Oxe, vamos lá, travando um pouquinho. Será que eu desligando minha câmera melhora? Talvez. Paia, né? Desligar. Pronto, beleza. Eu acho que melhorou agora, depois que desligou a câmera. Peço desculpas, viu, pessoal, por isso, porque senão a apresentação não flui, felizmente, né? É, introdução, né? A gente vai começar introduzindo aqui um pouco sobre as redes, né? Falando sobre as redes de telecomunicações. A gente vai ver o que é uma rede, né? Entender um pouquinho sobre redes e subredes, já é uma parte um pouco mais técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre roteamento, né? Do roteamento a gente vai ver fazer uma prática de laboratório, né? Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né, que a gente utiliza para as certificações, né, para quem quer se certificar na área de redes. Vou falar um pouco mais sobre isso, né, de como é que isso funciona, essa questão de certificação. Mas basicamente uma certificação de redes é tipo uma forma de comprovar que você tem proficiência para trabalhar com isso. E a gente vai falar dos principais protocolos de roteamento, né, que é o OSPF e o BGP. Então, introdução, né, pessoal? Vamos iniciar aqui. Isso assim, é algo que vocês vão ter que um pouco mais de maturidade para quem se aprofundar na área, né? Mas para ficar mais concreto para vocês, a gente pode dizer, né, que as telecomunicações, pessoal, se dividem em duas grandes áreas. Basicamente é isso, né? É óbvio que as telecomunicações são muito maiores que isso, né? São muito mais ramificadas, mas a gente pode dizer que as telecomunicações se dividem em duas grandes áreas, que é justamente aqui o Access e o Core, né? Hoje no workshop de mais cedo, né, foi apresentado pelo Emanuel, a gente conseguiu ver algumas tecnologias que estão voltadas ali para as gerações de telefonia, né? Desde a primeira geração até a sexta, né? Todas essas quando a gente começa esses estudos, né, das gerações de telefonia, né, da primeira geração até o sexto, tudo isso aqui envolve Access, certo? Tudo isso é Access. O que é o Access, pessoal? É tipo assim, a gente considera que o Access é justamente o que a gente tem do terminal móvel para a estação rádio base, que temos equipamentos de rádio aqui, né? Tudo que dá acesso, tudo que remete ao acesso do terminal móvel à estação rádio base, isso é Access. Outro exemplo de Access que a gente tem é quando, por exemplo, no roteador Wi-Fi da casa de vocês, né? Tipo, quando conecto com o celular de vocês ou o computador, isso também é Access. É por isso que a gente chama, né, um roteador de Access Point, né? Não sei se vocês já ouviram essa terminologia voltada para um roteador, mas ela ganha essa nomenclaturazinha também, né? E o que é o Core, pessoal? O Core é tudo que envolve, né, todos os equipamentos e tecnologias que processam esses dados que são coletados aqui no Access. Porque vejam bem, quando a gente está trabalhando aqui do Access, né, o que a gente tem aqui? A transmissão de ondas eletromagnéticas, né? Essa transmissão de ondas eletromagnéticas, elas chegam aqui nos equipamentos aqui das torres, né, de rádio, como frames, né? Puramente camada 2, puramente camada um e camada 2, né? Então, a gente tem que essas torres de transmissão aqui, essas torres de telecomunicações, pessoal, elas são interconectadas, né, por cabos de rede óptica. Cada uma dessas torres tem conexões de rede óptica, né, para que aconteça, né, a transmissão de uma torre de rádio para outra, até que elas chegam num concentrador um concentrador, né, que é a central de comutação móvel. A central de comutação móvel, ela é basicamente, né, é tipo como se fosse um data center, né, se é que a gente pode dizer assim, onde a gente completa todos esses dados, esse, esse, esses frames, né, e a gente começa a adicionar alguns cabeçalhos, né, ou como por exemplo a gente começa a adicionar o cabeçalho IP, né, que é justamente ali, quando a gente vai começar a trabalhar com os dados, né, dentro do Core, a gente não trabalha eles como frames, mas sim trabalha eles como pacotes. E trabalhando eles como pacote, né, quando eles recebem um cabeçalho IP, eles ficam mais fáceis, né, de ser processados e serem transmitidos, né? Então, é isso, né, que a gente tem. Então, tipo aqui, a gente vai ter, por exemplo, aqui os access points, né, aqui, o wireless, né? A gente tem aqui os data centers, né, que trabalham aqui com filtros e também eles têm, digamos assim, acesso a alguns serviços que são essenciais à nossa vida.
E aqui a gente, por exemplo, tem aqui nessa representação, a gente pode ver, né, como, sei lá, tínhamos sendo um FTTH da vida, né, um fiber to the home, né, fibra indo para as casas, né, e aqui ligando aqui os equipamentos, né, tem aqui um Wi-Fi, que é outro access point, um computador, um notebook, celular, enfim. Só para a gente ter se locar, né, essas tecnologias que são voltadas a access point, né, essas tecnologias de access, a maioria delas, a maioria, se não todas, elas são mantidas pelo IETF, né, é um Instituto Engineering, Instituto de Engenharia, Engenharia Elétrica e Eletrônica, né? O IETF. Geralmente tudo que está voltado, né, à camada 2, né? Tudo que está voltado ali à transmissão, enlace, a transmissão de ondas eletromagnéticas, sinais elétricos, tudo isso aqui é regulamentado, né, pelo IETF. Enquanto, né, que tipo as tecnologias do core, elas são todas mantidas pelo IETF, né? Que é tipo a força-tarefa, né, de engenharia da internet, né? Isso aqui é uma instituição sem fins lucrativos, né, que é composta, né, por empresas, né, privadas, instituições de ensino, cientistas e professores, e todos esses corroboram em conjunto, né, para, digamos, definirem os padrões da internet, né? Então a gente tem que a internet ela não é assim tão aleatória, não, ela é totalmente regulamentada, né? Tantos protocolos, né, eles têm uma forma correta de serem implementados. As fabricantes não podem implementar os protocolos de qualquer maneira. E tudo isso é mantido pelo IETF, né? O IETF é quem constitui as famosas RFCs, né, que são as normas, né, de como prototipar os protocolos. Continuando, né, já que a gente estava falando muito de camada, né, falando de camada 2, né, camada 3, cabeçalho IP, a gente vai começar a estudar pelo básico, né? Eu acredito aqui que muitos de vocês já devam ter se deparado, né, com esse quadrinho aqui, né, pelo menos com esse daqui do modelo OSI, mas a gente vai ver ele de novo, né? Vamos fazer uma apresentação bem breve sobre isso aqui. Tipo, o modelo OSI dá uma literatura, tem literaturas imensas, né, só falando de modelo OSI, e a gente não vai se estender muito sobre o modelo OSI aqui, não. Mas, basicamente, né, o modelo OSI ele é constituído por 7 camadas, né? 7 camadas aqui que são definidas desde a apresentação até a camada física, né? Cada camada dessa, ela, quando a gente conta ela de cima para baixo, né? Elas aumentam um grau de abstração, né? A gente diminui o nível, cada camada dessa está um nível acima, então quando a gente vai de uma camada dessa de cima para baixo, a gente, digamos assim, diminui o nível, né, de compreensão ali da camada, até chegar na camada física, né, que é a camada de mais baixo nível. No modelo OSI, né, tipo, a gente tem ele como um modelo teórico, né, por assim dizer. E ele é não implementável. Por que o modelo OSI ele é não implementável, né? Existem vários motivos para isso, mas assim, um dos que é mais marcantes, um dos mais marcantes é justamente porque o modelo OSI ele propõe a interdependência entre cada camada. Ou seja, cada camada dessa daqui, dentro do modelo OSI, ela é constituída por uma pilha de protocolos e cada camada dessa, né, cada pilha de protocolos, ela tem que ser independente uma da outra. Então, só disso daí já tem uma complexidade gigantesca, né? Porque dentro da nossa realidade, sobre o que a gente conhece sobre redes, né, é muito complicado a gente implementar uma pilha de protocolos de uma camada dessa sem que interfira diretamente na outra. Por exemplo, vamos pensar aqui, por exemplo, na camada física e na camada de enlace de dados, né, aqui do modelo OSI. O que é a camada física, né, pessoal? É a fibra ótica, é o cabo coaxial, né? São os próprios cabos, né, de transmissão, aqueles cabos de rede, né, que enviam pulsos elétricos. Então, o que tem de, digamos assim, de implementável nisso dali? O que tem de implementar, né? Porque, tipo assim, não tem o que a gente fazer, porque quando a gente está pensando, por exemplo, num cabo, né, um cabo de rede elétrica, a gente está pensando no quê? No fluxo de elétrons, né? Fluxo de elétrons fluindo ali pelo cabo. Não tem como, né, por exemplo, a gente querer manipular a forma como os elétrons se propagam, alguma coisa assim nesse sentido, né? E assim, isso é muito complicado e, digamos assim, muito abstrato de se enxergar isso. Só que o que a gente faz aqui? A gente manipula isso justamente aqui na camada de enlace. Porque na camada de enlace, ao passo que a camada física ela transmite sinais eletromagnéticos, né, e sinais elétricos, a camada de enlace ela transmite bits, né? E justamente o que são os bits, né? Os bits, né, são uma forma
lógica, né, da gente poder enxergar os pulsos elétricos. Ou seja, por exemplo, se a gente tiver uma onda eletromagnética, né, tipo uma senoide, ela faz esse movimento aqui, a gente pode interpretar como o pico da onda sendo o bit 1 e o vale da onda como sendo o bit 0, por assim dizer. E isso é implementado na camada lógica. Então, intrinsecamente falando, o que a gente implementa na camada de enlace de dados interfere diretamente na camada física, né? Então, assim, vocês conseguem perceber que, tipo assim, existe essa dificuldade de implementação, por isso que o modelo OSI é teórico, não tem como implementar ele na prática, porque hoje a gente não consegue alcançar isso. É tipo assim, seria o ideal a gente ter, por exemplo, essa independência entre as camadas, seria. Só que hoje não está fora da nossa realidade. Então, por exemplo, uma camada, então, tipo assim, um modelo que, digamos assim, que mais condiz com a nossa realidade hoje em dia é o modelo TCP/IP, né? Esse modelo aqui, TCP/IP, onde ele é mais enxuto, né, digamos assim, tem essa camada de aplicação que ela, tipo assim, abstrai todas essas três camadas aqui do modelo OSI, né? E abstrai tanto a aplicação, a apresentação e a sessão, tudo isso abstraído na camada de aplicação do TCP. Transporte a mesma coisa, internet e rede a mesma coisa. E é justamente como eu estava falando aqui no exemplo, né? Em vez de ser física enlace, né, a gente já consegue resumir tudo isso aqui em uma única camada que é de acesso à rede. Então, pessoal, deu para entender alguma coisa? Quem, tipo assim, tiver com alguma dúvida e tudo mais, não se acanhe de abrir o microfone para perguntar alguma coisa. Pode ficar à vontade, tá certo? Alguém tem algum ponto para falar? Beleza, depois vamos dar continuidade, né? Já que a gente deu toda essa introdução, né, pessoal? A gente já falou um pouquinho aqui de como que funcionam as telecomunicações, como se dá, né, as telecomunicações, né, e quais são as prototipagens, né, que a gente faz. Convém a gente falar, e é o que interessa, né? Mas afinal, o que que é a internet? O que que é a internet, né? A tão famosa internet, a tão conhecida e tão amada internet, né? O que que acontece, né, pessoal? A internet, né, quando nós trabalhamos com ela, nós estamos falando assim da maior obra de engenharia que existe no mundo, sabe? Tipo assim, a internet é extremamente grande, extremamente complicada e ela funciona através de inúmeros fatores que estão relacionados tanto à interação, né, de empresas com outras empresas, né, quanto órgãos de regulamentação. Tudo isso, né, é regulamentado e fiscalizado, né, por esses órgãos, né, regulamentadores. E tudo isso funciona em cima de uma série de vários protocolos que são implementados ali dentro de sistemas operacionais de equipamentos, né, de telecomunicações. E tudo isso estabelece uma comunicação segura, né, entre as pessoas, né? Então, em resumo, a gente pode pensar tipo na internet como sendo uma rede de redes, né? Um grande aglomerado de redes que se comunicam e trocam informações entre si, e que a internet ela pode ser composta por tudo, né? Por empresas privadas, órgãos públicos, tudo isso trocando informações ali umas com as outras, né? E essa troca de informações é gerida, né, por protocolos de internet. É até engraçado quando a gente começa a falar sobre internet, né? Tipo, a gente vai começar a ver os grandes autores, tipo aquele livro do Furuzan, que é Protocolo TCP/IP, tem aquele outro, né, que é do Turnbull, né, de redes. Quando a gente vai começar eles explicando lá sobre a internet, né? Tipo, eles não dão uma explicação, uma explicação ali fechada. Eles meio que começam a explicar como a internet funciona, como é que ela é constituída, aí vai o capítulo todinho ali até chegar no final do capítulo e ele explicar, né, ele conseguir concluir lá o que que é a internet. Aqui a gente vai tentar fazer mais ou menos do mesmo jeito, né, pessoal? A gente vai aqui, tipo, tentar demonstrar aqui para você. Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês como é que a internet funciona e tudo mais. E a gente vai ali, tentando ali, tipo, aos poucos, né, tentando ver se a ideia da internet ela vai ficando mais clara para a gente. Mas assim, mais para a gente se contentar, né, para a gente poder, digamos assim, acalmar os ânimos, né, acalmar a curiosidade, eu achei essa definição aqui, que eu acho ela bem interessante, suficiente, né? E ela diz o seguinte: a internet é uma rede global, né, de computadores. Porém, tecnicamente, podemos afirmar que a internet é a união de um enorme número de redes ao redor do mundo que se comunicam através do protocolo TCP/IP, né?
Então, o que que essa definição ela fala, né? Que a internet, na verdade, é um grande aglomerado, né, de redes de computadores que se comunicam entre si, e essa comunicação se dá através dos protocolos TCP/IP. Não propriamente dos protocolos IP e TCP, né? Não dos dois propriamente, mas, mas sim da constituição, né, de todos os protocolos que rodam em cima do protocolo IP e o protocolo TCP. O que que a gente tem? Quando a gente fala IP, né? IP é o que é protocolo de internet, né? Na tradução literal da sigla, né? E digamos assim, o IP ele é constituído do quê? De uma forma, né, de eu estabelecer, digamos, uma indentação entre dois dispositivos ou hosts, né, para que eles se comuniquem entre si. É basicamente, por exemplo, sei lá, eu endereçar IP. Só que, tipo, por exemplo, eu endereçar, botar um endereço de IP no equipamento e botar um endereço de IP no outro, isso não garante de nada que essa comunicação entre os dois equipamentos eles vai acontecer. Não é simplesmente eu conectar um cabo num host e colocar a outra ponta do cabo em outro host, endereçar IP e pronto, acabou. Comunica, entendeu? Eles já conseguem estabelecer comunicação. Eles precisam, digamos, de um outro protocolo, que é o TCP, por exemplo, né? Onde o TCP ele vai fazer, digamos assim, a implementação do TCP, ela vai constituir, né, um algoritmo que valide, né, a chegada do pacote, né, desde, o, desde a origem, né, do pacote onde ele foi transmitido até o destino, né? Ou vice-versa, né? Tipo assim, beleza, eu transmiti o pacote, mas como é que eu sei que esse pacote está íntegro? Ele chegou com todas as informações necessárias? Isso é através do protocolo TCP. Pois muito bem, né? Aí, já que a gente começou, né, dentro do campo da internet, falando que a internet é uma rede de redes, né, a gente vai começar a pensar um pouquinho o que que é uma rede, né? O que que é, tipo assim, esses computadores que se interligam uns com os outros aqui através desses cabos, esses equipamentos, né? Aparentemente isso aqui é um switch, né? Aqui é outro, é alguma caixa de algum equipamento e eles estão ligados, né, por esses cabos através por essas interfaces aqui. O que que constitui isso? O que que é uma rede, né? Uma rede, pessoal, basicamente, ela é constituída, né, de uma série de endereços de IP, onde esses endereços, né, eles conseguem estabelecer comunicação direta umas com os outros, né? Ou seja, né, uma definição que fica um pouco mais clara. E vamos imaginar uma série de equipamentos que estão interligados entre si, seja por cabo, seja wireless. E esses equipamentos eles estão trocando dados uns com os outros, né? São vários equipamentos ali trocando dados, trocando informações e conversando entre si. Essa conversação e essa troca de informações, elas constituem a comunicação, né? Constituem a rede propriamente dita, né? Então, essa troca de informações simultâneas, de um lado para o outro, de um equipamento para outro, e essa forma, né, de poder acessar, por exemplo, arquivos ou servidores que estão de um equipamento para outro, isso é constituído a rede, né? E é dessa maneira que se constitui uma rede. Então, uma rede é basicamente são vários computadores ou mesmo dois computadores sequer que trocam informações ali um com os outros. Que a gente tem uma definição um pouquinho mais formal, né? Rede de computadores refere-se a dispositivos de comunicação interconectados que podem trocar dados e compartilhar recursos entre si. Esses dispositivos em uma rede usam sistemas de regras chamados de protocolo de comunicação para transmitir informações por meio de tecnologia física ou sem fio, né? Então é isso, né, pessoal? Quando a gente está falando de redes, necessariamente a gente está falando de troca, né, de informações entre dispositivos, que podem ser vários dispositivos, né? Pode ser point to point, né? Pode ser um dispositivo contra o outro, ou point multipoint, né? Ou pode ser broadcast, todo mundo conversando com todo mundo. Isso se constitui uma rede. Então, tipo assim, pra gente, já que a gente estava falando de internet, né, a gente precisa também ter esse domínio, né, de como que é uma rede, né, e como é que ela funciona. Aí agora a gente vai começar, né, pessoal, já que a gente estava conversando bastante, né, sobre o que é rede, o que é subrede e tudo mais, como funcionam as redes, né, o que é a internet, a gente vai começar a falar de assuntos que são um pouquinho mais técnicos, né? Até então a gente estava filosofando muito, né, falando sobre o que era a internet, o que era uma rede.
E chegou a hora, né, da gente começar a falar de assuntos que são um pouco mais técnicos, né, onde entra realmente a engenharia por trás das telecomunicações, por trás das redes de computadores. E a primeira conversa que a gente vai ter, né, sobre isso é sobre o que é um endereço IP, né? O que é um IP? Um IP, né, pessoal, ele é basicamente algo que ele é um endereço, né, para um host ou um dispositivo. É o IP, né, que, por exemplo, que dentro de uma rede identifica aquele host. Para que os dispositivos dentro de uma rede eles consigam trocar informações uns com os outros, é necessário, né, que a gente consiga saber qual host para quem a gente quer trocar essa informação ou receber a informação. E isso, né, pode ser feito através do IP. O IP, né, tipo assim, de um contexto assim mais filosófico, ele pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, a gente tem aqui essa rede aqui, que tipo, a gente tem aqui o IP1, o IP2, o IP3, né? Pode ser qualquer coisa, é unicamente com a finalidade, né, de endereçamento. Só tem essa finalidade, que é para a gente ali conseguir constituir, né, e conhecer qual os dispositivos, né, qual o dispositivo que a gente quer chegar, qual o dispositivo que a gente quer estabelecer comunicação dentro de uma rede. Mas a gente sabe, né, que dentro do nosso IPv4, os endereços de IP eles não são tão triviais assim, né? Eles são um pouco mais complexos, como eu posso estar apresentando aqui para vocês, né? Vamos pensar aqui no seguinte. Por exemplo, deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês. Uma besteirinha de tudo nada aqui, né? CMD aqui. Oxe, hum, peraí, caiu para outra coisa aqui. CMD. Vamos ver se abre aqui pra gente. Agora vai. Será que com essa dificuldade eu vou conseguir apresentar os laboratórios para vocês? A transmissão no Discord é bem difícil. Pronto. Abriu, né? Finalmente. Se a gente dá um IP config, o que foi? Pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui o terminal aqui? Vixe, Maria, calma lá. Eu acho que é porque você está apertando só o navegador. Pera lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar a apresentar aqui e ver o que aparece. Acho que agora vai dar bom. Vocês estão conseguindo ver? Show, valeu. Então, né, pessoal, aqui esse que acho que o CMD é bem conhecido aqui de vocês, né? Que a gente tem, quando a gente dá um ifconfig, né, que esse comandozinho bem aqui, e ipconfig, né, ifconfig é no Linux. Vai aparecer aqui algumas informações sobre a minha rede sem fio, né, a rede Wi-Fi, e dentre elas está o meu endereço de IP, né, o endereço IPv6, que é 192.168.0.6, com a máscara de subrede, né, 255, 255, 255, 255.0, né? Beleza. Vou tentar entender o que constitui isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui o bloco de notas.
O meu endereço lá, que tava, né, é 192. Fechou a transmissão, viu? Ah, foi mal, pessoal. Acho que ainda bem que não apareceu muita coisa, não. Estranho. É porque é engraçado, tipo, essa no Discord eu não tô adaptado, não. Eu tô acostumado a apresentar a tela ali na Tora e, tipo, no Discord aqui só a janelinha. Mas tá aqui, né? Acho que tá aparecendo agora Perdão, aqui. dá para compartilhar a tela inteira, viu? Quando tu clica em compartilhar a tela, tem a primeira aba é aplicativo, a segunda é telas. Dá para tu escolher que monitor tu quer compartilhar. Ah, show. Pois espera aí, deixa eu tentar mudar aqui. Acho que fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu ver se é trocar a janela. Deixa eu ver. Telas. Acho que é isso aqui. Acho que é screen. Pronto, né, galera? Show, né? Acho que foi. Foi sim. Pronto, né, pessoal? Vamos aqui pro bloco de notas, né? Vendo aqui qual que é o... Pegando ali meu IP, né? O 92.168.0.6, né? Aí a máscara era 255.255.255.0. Essa era a máscara que estava ali no IP. Esse é o IP que está no meu computador. Então, o que é que constitui esse IP, né, pessoal? Bora tentar entender isso aqui, né, para não ter mistério, né, dentro do mundo IPv4. Esse IP, pessoal, a gente pode interpretar ele, não é uma nomenclatura muito correta, né, mas a gente pode ver esse IP como sendo, digamos assim, 4 campos de 8 bits. Ou seja, cada campo aqui que é dividido aqui por esse ponto, ele é constituído de 8 bits, né? Então, esse primeiro ponto aqui é 2 elevado a 8, 2 elevado a 8.2 elevado a 8.2 elevado a 8. Elevado a 8. Porque, né, o endereço de IP que a gente conhece hoje, né, ele é constituído de 32 bits. Esses 32 bits, né, eles são distribuídos, né, nesses 4 campos aqui, né, de 8 bits. Então, tipo assim, eu tenho 32. 8 bits, 16, 24, 32. O que que a máscara diz? A máscara diz quantos bits, né, eles constituem a minha rede. Ou seja, quando, por exemplo, aqui, quando a gente faz aqui essa potência aqui, a gente chega ao valor de 256, né? 2 elevado a 8 é igual a 256. 2 elevado a 8 é igual a 256. Só que dentro da computação, né, o zero também é número, né? Então, isso aqui vai de 0 a 256, a 255, né? Para não ficar esse vão, né? Ué, 2 elevado a 8, mas só que é 255, como é que é isso aí? Então, é porque dentro da computação o zero também é número, né? Então são 256 níveis absolutos, né? Mas o range vai de 0 a 255. Aí, beleza. Essa máscara, ela me diz quantos campos, né? Quantos bits constituem a minha rede. Se isso aqui tá, se por exemplo, se esse meu primeiro campo, ele constitui todos os níveis, né? Os 256 níveis, então isso aqui tá me dizendo que esse número, esse valor aqui, ele é inalterável. Ou seja, esse valor aqui, ele define a minha rede. A minha rede é definida por isso aqui. Da mesma forma, esse aqui é 255, então quer dizer que esses 8 bits aqui, eles definem a minha rede, né? Eles são inalteráveis e eles servem para identificar a minha rede. E novamente, né, esses bits aqui que constituem o número 0, eles definem a minha rede também. Então eles são inalteráveis. E aqui 0 quer dizer o quê? Que como aqui a gente não tem nada preenchido, então quer dizer que os outros 8 bits, eles são os meus graus de liberdade, né, por assim dizer. Então, como esse aqui é 0, esse valor que está aqui, que eu vou chamar de x, o x, ele está entre 0, maior menor ou igual a 0, e maior ou igual
a 255. Certo? Então, né, se digamos assim, eu tenho que esses 8 bits aqui constituem a minha rede, esses 8 bits constituem esses outros 8 bits também constituem, e esses outros 8 também constituem, então quer dizer que, tipo assim, eu tenho que 24 bits definem a minha rede. Então, esse 255.255.0 é o famoso barra 24, que a gente conhece, né? A gente, te falei aqui do jeito que a gente escreveu, é o que a gente conhece como máscara cheia, e aqui é a máscara normal, né? Ela é resumida. Deu para todo mundo pegar, pessoal, isso aí? É importante vocês entenderem isso aí. O cara ao silêncio como um sim, né? Talvez. Enfim, então como é que é isso aqui, já? Então quer dizer que, por exemplo, dentro dessa rede aqui, que é definida por esses 24 bits, eu tenho que esses bits restantes que eu tenho aqui, eles podem ser destinados a um determinado host. Como são 205, como vai de 0 a 255, é de se imaginar que, por exemplo, então, se esses 24 bits eles são destinados à rede, e eu tenho 256 níveis, é de se esperar que, então, que nessa minha rede eu possa ter 256 hosts. Mas não. Porque, tipo assim, dentro do protocolo IP, a gente tem que o primeiro endereço da minha rede, que é o 0, ele é destinado como sendo o endereço que identifica a rede. E o último endereço, que é o 92.168.0.255, ele é destinado ao broadcast, que é tipo o famoso radiodifusão, né? É destinado ao broadcast. Então, dentro dessa rede, quantos hosts eu posso endereçar? São os 256 que eu tenho, menos o meu primeiro IP, que é o 192.168.0, menos esse meu último aqui, que é o final 255. Ou seja, vai ser 256 menos 2. Então, os hosts válidos que tem aqui, eles vão de 192.168.0.1 até 192.168.0.25. Quem é que sabe? Vocês estão entendendo, né? 254. 254. 254. Acompanhando, né? Que bom. Foi show. Já que a gente entendeu, né, como é que funciona essa questão de endereçamento IP, o que, que são os endereços IPs, a gente já formalizou esse conhecimento. Bora continuar aqui a nossa apresentação. Aqui, como eu tinha falado, né, os endereços IPv4 eles têm um tamanho de 32 bits, né? Isso daqui, pessoal, dá um total de 4,3 bilhões, né, de endereços IPs. Total de 4,3 bilhões. Muita coisa, né? Só que não. Né? Tipo assim, a gente olha assim, 4,3 bilhões é muita coisa. Mas, tipo, pensa comigo. Só na Terra, tipo, no planeta tem 8 bilhões, né? Aí, tipo, óbvio que né, nem todo mundo tem acesso a computador, né? Tem acesso a celular, porque a gente sabe que existem as pessoas, né, que passam necessidade, né? Estão em situações de miséria. Mas, tipo, pega metade disso daí, dá uns 4 bilhões já. E, tipo, se tu parar pra pensar que, tipo, cada pessoa tem pelo menos dois dispositivos, tem um celular e um notebook, então, tipo assim, não tem como, por exemplo, dar um IP para todo mundo, né? Todo mundo que tem um dispositivo ganha um IP. Então, é por isso, né, que a gente sofre, né, com a problemática do IPv4, né, do esgotamento de endereços IPs. Né? Essa é uma problemática, né, que tá sendo resolvida pelo IPv6. A gente não vai falar de IPv6, né, mas para quem não sabe, o IPv6 ele é o futuro, né, do IPv4, ele veio para substituir o IPv4, já está sendo implementado. Só para vocês saberem, tipo, o tamanho do IPv6 é de 128, 2 elevado a 128, mais ou menos. Isso aqui dá na casa de 1 decilhão, tipo, é depois de decilhão, esse valor aqui quando você faz esse expoente. Tipo assim, é endereço IP que dá para endereçar cada grão de areia aqui da Terra, né? Enfim, vamos continuar, né? Já estão perdendo o fio da meada já.
apresentar assim mesmo. Então, tipo assim, a gente já conheceu, né, um pouco sobre o que é endereço IP e a gente vai falar aqui sobre um pouquinho sobre as redes, né? Mais especificamente sobre as redes privadas. A gente tem aqui, né, que algumas redes privadas, né, que a gente conhece, que são constituídas aqui por esse range, né, de IPs. Essas redes privadas, pessoal, elas são regulamentadas pela RFC 1918, né, do IETF, e elas são constituídas assim para a gente, para redes locais. Por exemplo, aquele meu IP que eu falei para vocês, o 92168 0.6, ele é privado. Ele só é válido aqui dentro da minha casa, né, por exemplo. Assim como vocês também vão ter um IP privado quase, muito provavelmente do mesmo tipo, vai ser somente válido dentro da casa de vocês. Então, assim, vocês podem até tentar fazer o teste depois, né? Quem quiser tentar pingar para o meu IP, né? Tipo, não vai conseguir. Porque é um IP privado, que é local, só é válido dentro da minha rede. É óbvio, né, que a gente tem os IPs públicos, né? Que os IPs públicos são os IPs que têm alcançabilidade direta na internet. E a gente já vai ver, né? Vai conhecer um pouquinho do que são esses IPs públicos e para que eles são utilizados. Mas vamos ver um caso bem particular, assim, tipo, só para vocês terem curiosidade. Por exemplo, um IP público bem conhecido, né, de todo mundo, é o DNS do Google, né? Que é o famoso 8.8.8. Então a gente pode dar um ping 8.8.8 e ele responde, né? Esse ping ele responde. Isso aqui é um IP público. Tanto se a gente dá um NS lookup, eu acho. Lookup. NS lookup 8888. Tá aqui, ó. DNS Google. Pois é. A gente desvendou um pouquinho aqui, né? Bora aqui continuar a apresentação. Acho que o nosso tempo já está ficando apertado. Pronto. Tá ruim a qualidade. Aqui, ver se melhora. Sem se melhorar, mas não melhorou não. Pronto, melhorou um pouquinho mais. Aí, pessoal, a gente também tem as sub-redes, né? As sub-redes, elas são, digamos assim, são pequenas aglomerações, né? Pequenos números de redes, né? Que são definidas pelas redes. As redes, né, principais que a gente tem, elas são constituídas de quê? Vamos pensar, por exemplo, num endereço privado. A gente tem as redes, né, que são definidas pelo como sendo as redes principais, né? A gente tem a 10.0.0.0/8, ou seja, que são são, são 8 bits, né, que definem a rede, né, que são os que a gente chama de endereço do tipo A, de classe A, né, por exemplo. A gente tem a rede do tipo B, que é 192, que é 172.16/0/0/16, né? /12, quer dizer, /12. E a gente tem 192.168.0.0, né, por exemplo, /16. 16 bits que constituem a rede. A gente também pode ter as redes 24. Então, tipo assim, tudo que é, digamos assim, uma ramificação disso daqui, né, diferente disso daqui, é uma sub-rede. É por isso, né, que, por exemplo, nesses exemplos aqui, que a gente está mostrando aqui sub-rede, ó, /26 é uma sub-rede, apresentou majoritariamente aqui /26, mas tipo, /26, /30 são sub-redes. Porque, tipo assim, elas advêm de redes maiores, né, redes de classe A. As redes de classe A, elas são as /8, a de classe B, /16, e a de classe C, /24. Tudo que, digamos assim, é dividido sobre isso, né, é uma ramificação disso, é uma sub-rede. Então, aqui está mostrando, né, que é possível a gente fazer o endereçamento dessas sub-redes aqui, né? A gente conseguir fazer o nosso projeto de rede a partir de sub-redes. Está mostrando aqui existe essa possibilidade, né, da gente fazer um projetinho de rede usando sub-redes, que geralmente é mais econômico. Geralmente ali a gente tem mais liberdade ali com IPs, né?
e dá para a gente enumerar uma maior classe de hosts. E aqui a gente vai falar sobre roteamento, né, pessoal? O roteamento, né, é, digamos assim, um dos temas aqui que a gente quer falar. Não adianta nada, né, tipo assim, a gente ter todas essas redes aqui constituídas, se, digamos assim, a gente não consegue alcançar elas de qualquer ponto ali dentro da minha rede, né? Esses IPs, né, propriamente dito. Então, o que o roteamento propõe? O roteamento, ele propõe uma forma, né, de que todos os dispositivos dentro da minha rede, eles consigam se comunicar, né, estabelecer comunicação entre si. Então, a forma de eu conseguir alcançar todos os dispositivos da minha rede é a partir do roteamento. O roteamento, né, é o que eu utilizo, né, para conseguir me comunicar, por exemplo, desse roteador que está aqui, né, que ele tem duas redes aqui, ó. Esse roteador, ele pertence tanto a essa rede aqui, que é essa 10.1.1.0/24 e essa 10.0.0.0/30. Então, o roteador ele só consegue se comunicar com essas duas redes aqui. Só que essas outras redes aqui, ó, que é a 10.0.0.0/4 e essa 10.0.0.0/8, são sub-redes diferentes. Então, o roteador ele não consegue se conectar diretamente com essas redes aqui. Então, ele precisa de um roteamento para conseguir alcançar essas outras redes. Então, o roteamento, né, ele pressupõe alguns algoritmos, né, que fazem com que os dispositivos consigam conversar entre si. E a gente vai demonstrar isso agora, né? A gente vai ter o nosso primeiro laboratóriozinho aqui, né, para fazer essa demonstração aqui para vocês. A gente vai estar utilizando, né, como primeiro simulador, a gente vai estar utilizando o NSP, né, que é um emuladorzinho da Huawei, que é utilizado para certificação. Vou só abrir ele aqui para vocês. Vai dar tudo certo. Espera ele aqui abrir um pouquinho. Tá abrindo já. Pessoal, só para saber, enquanto o simulador abre aqui, vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Algum ponto assim que não ficou claro da apresentação? Tipo, alguma coisa assim que tipo, vocês não entenderam lá na implementação? Porque eu sei que é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa assim para falar assim de uma vez. E seria interessante a gente ter mais tempo, né, para a gente poder discutir sobre isso, né? Cada tema desse assim com um pouco mais de calma ali, nivelando todo mundo. Mas assim, é que o objetivo do workshop não é tipo assim, vocês saírem daqui já sabendo tudo de redes, né? Nem eu sei tudo, né? Na verdade, eu sei muito pouco. Mas é justamente ali vocês conhecerem a área, né? Tipo, a gente ter um conhecimento ali, poder compartilhar um pouquinho das informações. Então, o simulador abriu aqui, né, pessoal? Então, essa aqui é a ideia dele, aqui é a cara dele, é isso aqui. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Para não ser muito pesado, a gente vai pegar essa imagem genérica aqui e a gente vai fazer o nosso primeiro projetinho de rede, né? A gente, tipo assim, é bem fácil de mexer nele, tipo assim, você pega esse roteador genérico aqui e você faz assim, ó, só arrasta ele aqui para cá. Aí, tipo, você pega esse símbolo aqui de conexão, você pode colocar em alto, aí só ligou, pode abrir o terminal já. Conectou aqui o outro, estão conectados, né? Aí ele indica qual a interface que tá ligado uma no outro, né? No R1 tá ligado na interface Ether 0 e aqui no R2 está na Ether 0 também. Vamos ligar aqui os dois equipamentos, né? Vai dar start neles. Pronto. Startou um, startou outro. Aí a gente vai fazer o nosso primeiro projetinho de redes aqui, né, pessoal? Vamos fazer um projetinho aqui bem básico.
para a gente conseguir se situar, entender, né, o que está se passando aqui. E eu acredito que isso aqui vai ficar mais fácil da gente entender, né, um pouquinho mais sobre rede, né. Vamos primeiramente aqui, pegar aqui um texto, né, e vamos constituir primeiro essa rede aqui que conecta esses dois dispositivos aqui. A gente interligou os cabos e a gente vai fazer uma rede aqui. Vamos dizer que essa rede é a rede 192.168.0. Sei lá, ponto 0 barra 24. Então, nessa 0 barra 24 aqui, a gente vai ter que tanto a minha primeira, esse meu primeiro endereço aqui, que é o endereço de rede, ele não pode ser usado, nem o último, né, que é o 255. Então, eu posso qualquer outro valor que não sejam esses, né, para cá, né. Então, a gente vai dizer que esse aqui é o ponto 1, que eu posso usar o 92.168.1, e eu vou dizer que esse aqui é o ponto 2, que é o ponto 2. E a gente vai fazer melhor, né? A gente vai inserir também no nosso projeto interfaces de loopback. O que são interfaces de loopback, né? A loopback é um recurso que os equipamentos têm que constrói uma interface que ela está sempre up, ela está sempre ativa. Ela é uma interface lógica, que ela vai estar sempre ativa e que geralmente ela é a interface mais confiável para se conectar os dispositivos, né? Geralmente essas interfaces de loopback elas são constituídas por um endereço /32, ou seja, um endereço único. Não tem, elas tipo assim, elas fazem parte de uma rede /32, mas que aquela rede é só aquela ali e acabou, é só aquele endereço e acabou. A gente pode dizer, né, que essa loopback pode endereçar ela como sendo, tipo, sei lá, a 10.0.0.0.0/32. E essa outra loopback aqui, desse meu outro roteador, é a 10.0.0.1, por exemplo, /32. Porque tá tudo cheio. Todos esses bits aqui, os 32 bits aqui desse endereço constituem a minha rede. Então não tem como modificar nada aqui. Não tem nenhum grau de liberdade, por assim dizer. Aí, pessoal, a gente vai começar a implementação, né? Começar a implementar isso aqui de forma lógica. A gente abre aqui pressiona aqui o terminal. Apareceu esse terminalzinho aqui. Ó, vocês estão vendo o terminal, pessoal? Só a dúvida Sim, minha. sim, tá dando pra ver. No terminal. Pronto. Então a gente abriu o terminal do R1, né? Aí o terminal, pessoal, é basicamente o que é isso aqui? O simulador, ele emula tipo o sistema operacional do equipamento, entendeu? Então aqui é quase o sistema operacional, só não é quase porque é um simulador, né? Não chega tão perto assim da realidade, né? Mas assim, já dá pra gente entender bastante, dá pra gente estudar e é a forma que a gente treina, né, para poder trabalhar com redes. Então, eu não vou ensinar a sintaxe para vocês aqui, né? Mas, tipo, aqui a gente está primeiro nesse modo aqui, quando ele está entre esses sinal de maior e menor, a gente está no modo user view, né? Para a gente ir para o modo, tipo, root, né, que a gente fala no Linux, a gente tem que inserir o comando system view. Aí dá para a gente dar um tab, né, e completa o comando. A primeira coisa que a gente pode tentar fazer, né, que é o mais clássico, é tipo mudar primeiro esse nome, né, tirar esse nome genérico, e colocar um nome que fica mais palpável para a gente, né? Então a gente insere o comando sysname R1. Ah, Enter já muda. Primeira coisa que a gente vai fazer é endereçar nossas interfaces, né? A nossa primeira interface que a gente conectou aqui é a Ether0, né? Ah, pessoal, aparece, tipo assim, tem esse bugzinho aqui nesse simulador. Não é um bug, né? É do sistema operacional. Mas que ele fica dando, tipo, essas saídas aqui de status. Aí a gente, para voltar, a gente pode dar um Q e a gente dá um comando undo, que é tipo negar, terminal, monitor. A gente faz isso aqui, ou ele para, né, de ficar dando esses negócios chato aqui. Aí, tipo, eu não preciso digitar o comando todo, né? Tipo, eu digitei só sys aqui, né? Que é de system view, só digitei sys e ele já entrou. Tipo, eu não preciso digitar tudo, não. Então, vamos fazer bem devagar aqui, né? Vamos primeiro implementar, né, aqui a primeira interface. A interface
ether 000, né? Então, como é que a gente faz para ir nela, né? A gente digita aqui, ó, interface, a gente coloca ether, dá um tab para completar, aí dá 0/0/0. Pronto, entramos na interface. A gente pode ver o que tem configurado nela, né? Dando um display diz, tem nada. Ela está zerada a interface. Então a gente pode adicionar um comando, a gente pode adicionar o IP nela, né? A gente dá um IP, address, e a gente digita o IP, 192.68.0.1, ou ali. Aí dá a máscara dele, né? Eu posso botar a barra 24, aceita, ou eu posso botar a máscara cheia, 255, 255, 255, 255.0. Tanto faz. A gente dá um disp diz, aí apareceu, ó. Pronto. Aí a gente vai aqui no outro. Apareceu aqui o R2. A gente faz basicamente a mesma coisa. A gente dá um System View. A gente muda o nome dele. Name R2. A gente vai aqui na interface. É a Ether 0 também, né? É interface. Ether 0. 0/0/0. E a gente dá o IP, né? Que a gente colocou. 92.68.0.2, né? Segundo o nosso projeto, a gente colocou assim, né? A gente colocou essa rede aqui, é a 192.68.0.0/24, e esse host ficou com o final 1 e esse host ficou com o final 2. Dá Enter. Oxe, não, deu certo já o comando aqui. A gente pode dar um display diz, né, para ver o que foi configurado. O display diz é tipo o ls, né, do Linux, né? Quando a gente está no diretório, a gente dá um display diz, aí diz o que foi que configurou, né? Ah, não configurou o IP não, ó. Só por aqui, IP, address, 192.68.0.2/24. Vamos botar o /24 normal para vocês verem como funciona também. Então, display diz. Aí, apareceu, ó. Será que pinga de um lado para o outro? Não, ping 192.168.0.1. Pingou, né? Como tem comunicação, então. Funcionando de boas. Agora o que acontece, né? Essa parte aqui foi a parte fácil. Bora começar aí, tipo, a implementar outra rede. Uma outra rede aqui. Vamos pensar na rede da Loopback, né? Que a gente colocou aqui no nosso projeto. Para a gente criar uma interface de Loopback é similar a criar uma interface normal. A gente vai aqui, interface Loopback, né? A gente pode colocar interface 0. Ele já cria essa interface lógica. E a gente pode colocar o IP nela, né? IP, address, 10.10, 10.0, peraí. IP, address, 0.0/32. Aí a gente, beleza, já finalizou aqui. Aí aqui, a gente vai aqui no R2 e faz a mesma coisa. Vai na interface de loopback, vai na 0 mesmo. E a gente coloca aqui IP, address, não precisa colocar o comando todo, 10.0.0.1. Ah, faltou a máscara. Vacilei. Faltou a máscara aqui. Faltou a máscara. Barra 32. Só deixar ele responder aqui. Travou. Travou também. Tá funcionando. Deixa eu fechar aqui para ver. Não. 32.
Oxe, fazer assim. Tentar abrir de novo aqui o terminal. Agora foi. 32. Aí a gente pode ver se deu certo, né? Diz que diz. E a gente viu aqui, né, que apareceu o comando aqui. Bora abrir aqui o outro terminal, né, o 1. E agora vamos fazer o teste, né? Vamos ver se, tipo, se a gente consegue pingar da loopback. A gente consegue pingar, né, do meu roteador, do meu roteador R1 para minha interface de loopback. Vamos ver se a gente consegue pingar, né? Até porque, tipo, vocês percebem, né, que aqui estão em subredes diferentes, né? Que era para ser 32, eu botei 10. Elas estão em sub-redes diferentes e a gente vai ver se a gente consegue pingar. Então, vamos daqui do R1, vamos tentar pingar aqui para a loopback do R2. A gente vai dar um ping. Aí é 10.0.0.2. Não deu, né? Dá um request timeout, né? Tipo, esgotou o tempo. Por quê, né? Como eu estava falando ali para vocês, a gente não tem, né, essa rota dentro do nosso roteador. Se a gente dá um display IP routing table aqui, vai aparecer todas as rotas que eu tenho aqui, né, no meu roteador R1. Eu tenho a rota para essa rede aqui, ó, para o R2. Eu tenho aqui a rota para o R2, né, que é essa 10.0. Eu tenho a rota aqui para o R2, que é essa 92168.0.0, que é barra 24, que me encaminha para cá. Eu tenho a rota para minha própria loopback, que é uma interface que é própria do meu roteador. E eu tenho essas outras IPs aqui, que eles são IPs de gerenciamento, né, que são do próprio sistema operacional, que eles não dizem nada para a gente, né? Esses aqui, ó, esse 127, né, barra 8, esse barra 32, esse 9268. Eu não tenho, eles não me dizem nada, né? Esses IPs aqui, ó. Esse aqui, eles são do meu próprio sistema operacional. E esse aqui. Então, tá, como é que eu faço para mim conseguir me comunicar com esse roteador? Eu tenho que indicar, né, para o meu roteador como é que ele faz para chegar lá. Como é que ele faz, né, para mim chegar lá. Ele não tem essa rota. Então eu vou dizer para esse meu roteador, ó, para você chegar aqui, daqui para você chegar aqui, você tem que ir por aqui. Que esse aqui é o caminho que tem ligando diretamente. Você vai para cá. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu vou dar um comando aqui que é para a gente poder descrever essa rota. Vou só botar isso aqui mais para cá, para ter espaço, para vocês conseguirem ver também. Então, para mim conseguir para fazer essa rota para cá, eu vou fazer essa rota na mão. Eu vou colocar aqui IP static. Eu vou criar essa rota, né? IP route estática. Eu vou criar uma rota estática que me encaminha para cá. E eu vou dizer IP route static. Eu quero chegar na rede 10.0.0.1. Ela é uma rede barra 32, 255, 255, 255, 255. E para mim chegar nessa rede, eu tenho que ir eu tenho que enviar para cá. Eu tenho que enviar para essa interface aqui que o meu roteador R1 está ligado diretamente. Então, para mim poder chegar aqui, eu tenho que enviar o meu primeiro pacote para cá, para minha interface Ether 0 do meu R2. Então vai ser um 92.68.0.2. Criei a rota. Se eu dar um display, né, para mostrar a tabela de rota a tabela de rota de novo, IP routing table,
Ó, vai aparecer aqui, ó, a loopback, ó. E ela tá com esse status aqui, ó, estática, com a métrica de 60. Agora, será se pinga? Ping 92.68.0.1. Não, eu triquei, peraí. O IP da loopback é 10. 10.0.0.1. Tá aí. Pingou agora. A gente criou a rota. Deu pra vocês acompanharem isso daí? Pra vocês entenderem? Sim, e me gerou uma dúvida. O que aconteceu aqui foi que foi aumentado o cabeçalho, o pacote que ia para 10.0.2 foi inserido dentro de um pacote que vai para 192.68.0.2? Foi isso que aconteceu? Não, não é que aumenta o cabeçalho. Mas é tipo assim, é porque o que que acontece? Você cria uma rota que, que o destino dessa rota é esse P aqui, né? Esse P bem aqui. Isso. Só que tá, como é que o roteador sabe como é que chega aqui? Se tá em sub-rede diferente? Nem ligado fisicamente eles estão. Aí o que que ele acontece? Tá, eu sei que para chegar. Então o que que, digamos assim, o algoritmo do roteador pensa, né? Tá, eu quero chegar nessa rede aqui, e o que está sendo indicado é que para mim chegar nessa rede aqui, eu tenho que mandar o meu pacote para cá. Entendeu? Tipo, ele não consegue conectar diretamente aqui, mas ele sabe que tem que mandar o pacote para cá. Ele, tipo, eu tenho que mandar o pacote para cá, então eu tenho que chutar o pacote para cá. Chegou no roteador R2, ele tem essa rede aqui, que é da loopback dele, né? Então, chegou esse pacote aqui, que ele tem esse endereço de destino aqui, e eu sei encaminhar para cá. É por isso que ele encaminha. Tu entendeu? Entendo, entendo. É algo. Então, isso é também o que acontece quando você tem gateways, é? O gateway, né? É tipo, o que que é a tradução? Gateway é tipo um caminho do portão, né? Que é a tradução. Né? Tipo, o gateway é tipo o próximo salto. Eu sei que tipo assim, eu quero chegar numa outra rede. Mas para mim chegar nessa outra rede, eu tenho que mandar para algum lugar, que é justamente essa interface aqui, ó. Eu sei que tipo assim, o roteador R1, ele sabe que tem que chegar nessa rede aqui, mas ele não tem uma ligação direta, porque estão em sub-redes diferentes. Então o que que acontece? Para ele chegar nessa rede aqui, ele tem que chutar o pacote para cá, ó. Por isso que ele chega. Sim. Aí ele envia o pacote, então, para 19. Então, é agora onde eu me perdo. Ele Hum, envia o pacote para 192.168.0.2, sim. sendo que ele quer chegar na 10.0.0.1. Aí, então, onde é que Porque, fica esse endereço final? ó, entende, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu acho que talvez fique mais fácil. Ó, entende? Quando, por exemplo, eu dou o ping aqui, a gente tem um endereço de origem, um endereço de destino, não tem? Sim, Eu- o endereço de origem é o que? É justamente esse endereço dessa interface aqui, né? Porque é a interface que, digamos, está ligada diretamente. isso. Aí o que que acontece? Vai ser transmitido um pacote que ele vai ter essas duas informações. Ele vai ter esse endereço de IP de origem aqui, que é o final 1, esse daqui é um 9268, final 1, né? Uhum, E o IP de destino, que é esse aqui. Não é isso? certo. Isso. Então, esse pacote vai chegar aqui e ele vai para o R2. Aí o R2, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o pacote, né, com o protocolo TCP, vai validar o conteúdo do pacote, ele vai verificar o quê? Ó, eu recebi um pacote cujo endereço de destino é esse aqui. Esse endereço aqui está na minha tabela de rota. Então, eu tenho esse endereço ele é meu. Aí o que, que o roteador R2 ele faz? Ele manda um pacote de confirmação e faz a inversão. Porque quando o roteador ele responde, ele inverte o cabeçalho, né? O endereço que era de origem se torna o de destino e o de destino se torna de origem. Sim. Aí o que que o roteador R2 faz? Ele responde. Deu para entender? Sim, sim. E essa resposta, ele responde uma confirmação que o pacote chegou em 10.0.1 ou que só que o pacote foi recebido? Bora fazer assim, ó. Vamos ver se fica mais fácil para tu entender. Para todo mundo entender, né? Para quem tá com curiosidade aí. Bora ver se vai abrir aqui pra gente, porque tá paia.
Mas assim, ó, é justamente assim, o ping, né, que é feito em cima do protocolo ICMP, ele é, digamos assim, um parâmetro de request reply, né? Tipo assim, o ping ele não é um pacote que vai e volta, porque aí é um loop. Tipo assim, é um pacote que vai, aí espera a confirmação do meu outro host, aí o meu outro host gera um outro pacote ICMP, aí confirma, entendeu? Que é Sim, justamente sim. ali para validar que existe comunicação lógica entre os equipamentos, entendeu? Certo. Pessoal, você já conhece essa ferramenta aqui, o Wireshark? Eu Alguém não. conhece? Alguém conhece essa ferramenta aqui? Ferramenta é muito utilizada para galera de security, né? Galera aí para tipo assim, que vê lá para conferir pacote, né? O cabeçalho dos pacotes, né? Para ver se não está sendo hackeado, está sofrendo ataque. É muito utilizado aí pelo pessoal, né? De security. Eu só sei o básico disso aqui, eu não sei quase nada. Aí então vamos fazer o seguinte, ó. A gente está fazendo uma captura aqui, ó. Vocês estão vendo esse bolinho aqui azul? A gente está fazendo uma captura dessa interface aqui. Vamos dar o ping de novo para a gente ver. Ó, já apareceu as coisas aí, né? Sim. Apareceu as coisas aí, né? Coisa é essa. Ó, para você não dizer que eu estou mentindo. Ó, protocolo de CMP. Ó, endereço de origem, para vocês dizer que eu não estou mentindo. É justamente o endereço de IP da minha interface, ó. Dessa interface aqui, ó, a final 1. E o de destino é qual? É justamente a da minha loopback. Aí, beleza, enviou o pacote. Aí o roteador R2 ele responde, ó. Aí quando ele responde, vocês percebem que se inverte, ó. Esse endereço que a priori ele era de destino, ele se torna a origem aqui, ó, no source. E o meu endereço de origem, ele se torna o de destino na resposta do pacote, ó. Request, Sim. reply. O roteador R2 fica transparente nessa comunicação, né? Se ele, por exemplo, é porque eu tô tentando. Eu sei que tu tá tentando pingar um loopback, mas eu tô como se tô imaginando já como se tivesse um roteador R3 pós R2. Aí o Pode R2 ser ficaria também. transparente nessa comunicação, né? Ele só, chegou um pacote para mim que tem que ir para esse outro dispositivo, eu sei a rota, então eu vou enviar. Aí quando esse Uhum. outro cara responder, vai chegar outro pacote para R2 dizendo que quer chegar no R1 e o R2 olha, eu sei como é que chega, então eu vou Eu mandar. sei. O Isso, R2 ele fica justamente. transparente nesse negócio. Não Justamente é é isso. nem como destino, nem como. Ele Como. fica, Nossa. ele fica como ele fica como um encaminhamento, entendeu? Tipo assim, o pacote, basicamente o roteador ele só chuta o pacote. Ah, o pacote chegou aqui, ele tá com esse endereço de destino. Aqui na minha tabela de rota tá dizendo que é para mim chutar ele para essa interface tal. Então ele chuta e fica próximo ao roteador da rede, fica a bronca de saber se o pacote é para ele ou se é para outra pessoa, se é para outro equipamento, entendeu? Entendi. Valeu. Eita, já são quase 3 horas, né? Será que vai dar tempo para mostrar o segundo laboratório? Eu acho que não. É... Pessoal, alguma dúvida? Tipo, foi muita coisa, né? Assim, alguém quer questionar mais alguma coisa? Hum. É tipo assim, não é que o loopback seria o localhost, é porque, tipo, dentro das configurações que a gente tem do nosso computador, né, geralmente o localhost ele fica em cima da loopback, né? Mas a loopback, dentro de um contexto de redes, é uma interface lógica que ela está sempre ativa. Né? É diferente, por exemplo, dessas interfaces físicas aqui, que elas podem ser corrompidas, né, por algum pulso elétrico, né, algum curto e tudo mais. É uma interface que depende do hardware, né, essas interfaces físicas. A loopback, ela é uma interface lógica, que é do sistema operacional. Vocês entenderam? Deu para entender? Sim. É uma interface lógica que é criada pelo próprio sistema operacional. Nada. A gente pode prosseguir, pessoal? Eu acho que sim, né? Vou fechar aqui. Então, eu acho que eu não vou conseguir apresentar o segundo laboratório, que ele vai ser muito grande.
que, tipo assim, vai ficar muito cansativo. Seria o caso de, tipo assim, tipo, talvez eu apresentasse ele outro dia, né? Se eu estivesse mais descansado aí, tipo, seria melhor de eu apresentar ele, porque senão a apresentação fica muito longa. Aí a gente pode ver, tipo, um dia aí pra mim apresentar ele aí pra vocês não ficar no limbo, né? Posso tentar explicar um pouquinho como é que ele funciona e fica tudo certo, tá bom? Pra não ficar muito cansativo e também não tomar muito tempo ali de vocês. É que, tipo assim, pessoal, até peço desculpas pra vocês, mas assim, realmente assim, eu fui com muita sede ao pote, assim, na hora de apresentar isso aqui. Fiquei pensando um monte de coisa e acabou que, tipo assim, eu não pensei, né, que, por exemplo, que a apresentação ela fosse perdurar um pouquinho tanto assim, né? Porque, tipo assim, eu tava pensando em fazer tudo corrido, só que não vale a pena, né, fazer tudo corrido. É interessante a gente destacar esses pontos, né? Até para que vocês adquiram know-how ali para buscar, né, mais para frente. Quem quiser depois entrar em contato comigo para perguntar o nome da ferramenta, quem quiser esses slides, eu posso disponibilizar, não tem problema com isso não, tá bom? Pronto, pessoal. Agora aqui a gente vai falar de um assunto que é um pouquinho mais complicado, né? Ô droga, né? Não era pra mim ter fechado o laboratório, não. Vacilei. Vacilei muito. Vacilei muito, 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 muito. Será que eu consigo? Eu vou pelo menos desenhar. Ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos aqui pro Paint, né? Poxa, não era pra mim ter fechado, não. Tava tudo no ponto, bem fácil. Pronto, a gente tem um roteador aqui. Basicamente o mesmo projeto, né? A gente tem outro bem aqui. Tem a ligação física entre os dois. Aqui vai estar na Ether 0. Até assim fica mais resumido, né? Aqui também fica na Ether interface 0, né? Desse outro roteador aqui. As redes entre eles é 192.168.0.0/24. E esse aqui é o final 1. E esse aqui é o final 2. É o final 2, esse aqui. E a loopback, né? E a gente tem as loopbacks bem aqui, que são 10.0.0.1/32. E a 10.0.0.2/32. Pronto, a gente tinha esse projeto aqui, né, pessoal? Vocês viram como é que eu implementei como a forma de eu chegar ali no pacote, da forma de eu chegar da loopback aqui, desse roteador R1 para a loopback aqui do R2, vocês viram que eu tive que implementar uma rota estática. Isso. Para justamente para mim poder, aí por exemplo, se do R2 eu quisesse implementar para a loopback do R1, eu ia ter que fazer outra rota estática, não ia ter que fazer? Seria outra rota estática. Vocês conseguem perceber que isso aqui não escala numa rede grande? Tipo assim, imagina, por Haja exemplo. teclado. Pois é, imagina, por exemplo, vários hosts. Tipo assim, aí eu fazer isso aqui numa rede muito grande. Tipo, se eu colocar aqui umas 3 loopback, pessoal, eu tenho que criar uma rota para loopback em loopback 3. Não escala. Não é interessante. Além do fato de que o que pode acontecer também? Pode acontecer de tipo assim, vamos supor que a gente tenha duas conexões aqui, né? Eu tenho uma conexão aqui entre esses dois equipamentos que seja assim, ó. Por algum motivo eu conectei eles nesse outro projeto aqui. Aí essa conexão aqui, ele fica
Na Ether 2, na Ether 1 desse aqui e na Ether 1 desse aqui. Se por algum motivo essa conexão aqui se romper, sendo que eu fiz minhas rotas estáticas todas colocando o gateway como essa conexão, acabou. Não tem comunicação de forma nenhuma. Por mais que eu tenha essa outra conexão aqui, como eu criei todas as minhas rotas estáticas tomando como gateway esse IP aqui, já era, entendeu? Vai dar um loop aqui na minha rede. Então, o que que é interessante eu fazer? É interessante, digamos, eu implementar um protocolo que, no passo que, digamos assim, no dia que eu perder essa conexão aqui, ele já conseguir escalar, já colocar o roteamento para cá. E também que ele, digamos assim, que ele não seja mecânico, que ele já consiga, dentro do algoritmo dele, já reconhecer todas as redes que pertencem ali a cada roteador e essas redes já serem computadas e elas serem distribuídas umas com as outras. Então, é esse um dos motivos, né, quando a gente começa a estudar redes, que a gente não toma as rotas estáticas para fazer roteamento. Ela não é interessante a gente implementar um roteamento a partir de rotas estáticas. Não escala, não é inteligente e, tipo assim, o script ela fica muito grande, então fica fica, tipo, o custo operacional muito grande ali no equipamento, né? Então, acaba que, digamos assim, a gente não tem aquela inteligência, né? Aquela inteligibilidade dentro do roteamento e a gente fica, na verdade, com um script todo mal escrito, feio e propenso a erros. Então, é por isso, né, que a gente, dentro do roteamento, existem outros roteamentos que são mais inteligentes, que são mais utilizados assim, pelas grandes empresas, né, e que a gente vai explorar daqui a pouco. Que esses roteamentos eles são o caso do OSPF, né, e o BGP. O OSPF, ele principalmente é o mais utilizado, é o mais difundido, né? E o BGP, ele é um protocolo que é utilizado com outra finalidade, mas também que é para finalidade de roteamento. Mas antes da gente conseguir adentrar nesses protocolos, a gente tem que entender duas estruturas, né, que são implementadas no algoritmo, né, de cada uma das fabricantes, né, das grandes fabricantes. Como as grandes fabricantes elas implementam, né, os sistemas operacionais dos seus equipamentos. As grandes fabricantes elas implementam, né, os seus sistemas operacionais em cima de duas estruturas, né, que é a control plane e a data plane. Na control plane, pessoal, ela é, digamos assim, é onde vai ser feito todos os cálculos, né? Todos os cálculos ali de custo, né? Todos os cálculos e políticas de roteamento. Ou seja, a gente vai estudar, por exemplo, o OSPF, que ele é um protocolo que ele determina a melhor rota, determina a melhor rota de um roteador para outro através da métrica do custo. Só que este custo ele precisa ser calculado. E são vários parâmetros, né, que determinam qual que é a melhor rota, e tudo isso é calculado na control plane. Então, tipo assim, a control plane, ela pega todas as rotas ali que ela conhece, todas as rotas que estão sendo distribuídas e conhecidas ali dentro da rede, determina qual que é a melhor rota, e quando ela determina a melhor rota, ela envia para a data plane. Onde a data plane, ela fica incumbida de fazer o quê? Justamente a função do encaminhamento. Ou seja, para resumir, né, para ficar mais entendível para a gente. A control plane, ela calcula, né, qual que é a melhor rota do roteamento, e o data plane, ele, digamos, ele fica incumbido, né, de montar uma tabela de encaminhamento, onde ele vai dizer por onde o pacote tem que passar. Então aqui a gente já tinha apresentado um pouquinho aqui, a gente vai falar aqui dos principais protocolos de roteamento. O protocolo de roteamento OSPF, né, que é de Open Short Test Path First, né, que é o protocolo do caminho do caminho de menor custo, né? E tem o protocolo BGP. O protocolo BGP, pessoal, ele é um protocolo muito importante. É por conta do protocolo BGP que a internet funciona, né? E
a gente vai dar uma analisada nos dois, como é que eles funcionam, né? Pronto, vamos primeiro para o protocolo SPF. O protocolo SPF, pessoal, como eu tinha falado para vocês, ele funciona a partir da métrica do custo, né? Então, o que que acontece? Em uma rede muito grande, né, como eu tinha acabado de falar, onde fica impossível, né, eu implementar o uso de rotas estáticas, não tem lógica eu fazer isso. Tipo assim, é interessante, por exemplo, que eu implemente aqui um, um algoritmo que ele pegue todas essas rotas aqui e eles consigam distribuir umas para os outros. De tal maneira que todo mundo se conheça aqui na rede, todo mundo saiba onde, onde eu posso alcançar um ao outro, né? Então, por exemplo, aqui a gente percebe, né, que tem esse custo fictício aqui. Essas interfaces, pessoal, elas demandam um recurso físico, né? Que a gente chama largura de banda disso aqui. A banda, digamos assim, é o que determina a capacidade de tráfego, né? A capacidade de tráfego de transmissão de bits. Então, como é que o SPF calcula essa banda? É uma contazinha bem simples, né? Que é 10 elevado à oitava. O SPF ele determina, né? Ele determina o custo com um cálculo bem simples, que é 10 elevado à oitava. Aí isso tudo aqui dividido pela banda, ou seja, a largura de banda, a taxa de dados. Então, o que que isso aqui significa, pessoal? Quanto maior a banda, menor vai ser o custo. E quanto menor o custo, melhor o caminho é. Vocês entendem isso aí? Vocês conseguiram compreender? Confuso? Alguém tá perdido? Pois é. Então vamos pensar, por exemplo, aqui nessa rede. Aqui eu tenho esse roteador aqui e eu tenho esse. E na outra ponta eu tenho esses outros dois aqui. Vamos pensar que esse roteador aqui, ele quer se comunicar com esse aqui. Vamos chamar esse aqui, esse roteador aqui de, sei lá, de R1. E esse aqui é o R2. Esse aqui é o R2. Esse R1 e esse R2, pessoal, eles querem estabelecer comunicação. Só que, tipo, qual que seria a melhor rota para ser encaminhado isso daqui? Aqui todos os roteadores, eles vão distribuir uns para os outros as informações que eles conhecem. Esse roteador aqui, ele vai dar essa informação dessa rede aqui, que está conectado, ele vai informar para todo mundo, vai informar para essa, vai distribuir para todo mundo da rede a informação sobre essa rede aqui que ele conhece, e vai informar para todo mundo a informação de que ele conhece também essa rede aqui. Então todo mundo vai saber onde chega todo mundo dentro do OSPF. Eles determinam isso, né, pessoal? O algoritmo do OSPF, ele roda em cima do algoritmo de Dijkstra, né? Quem não conhece o algoritmo de Dijkstra, né, é um algoritmo aí de estrutura de grafos, né, que a gente utiliza justamente para determinar qual o melhor caminho entre cidades, por exemplo, né? Existem uns critérios, né, para utilizar o algoritmo de Dijkstra, né? Mas isso aí é para tipo um tapa na cara da gente, né, que a gente olha assim para a estrutura de dados e diz que não serve para nada, né? Aí, ó, serve. Serve para muita coisa, na verdade. Então, tipo assim, eles utilizam, roda aqui o algoritmo de Dijkstra, né? Eles determinam qual que é o melhor caminho e eles vão, através da métrica do custo, determinar qual o melhor caminho para se percorrer esse pacote. Como, por exemplo, esse exemplo aqui está bem didático, né? Ele mostra aqui que vai estar todo mundo aqui em cima desse. Todo mundo aqui com cada interface, cada ligação física dessa daqui, ela tem um custo de 10. Então daqui para cá é 10, 20, aqui pode dizer que é 30, né? E aqui é 40, por exemplo. Aqui também é 10. E aqui também é 10, aqui também é 10, 10 e 10. Como o caminho mais curto é esse aqui, ó, então o pacote vai ser encaminhado por essa interface. Ele vai ser daqui
pra cá. Aí vamos supor que, tipo, beleza, perdeu a conexão aqui. Por algum motivo, essa conexão aqui, ela caiu. Então, o que que vai acontecer? Vai rodar de novo o algoritmo de Dijkstra, né? Ele vai determinar o caminho para todos os nós aqui da minha rede. E ele vai recalcular qual o melhor caminho novamente. Então, aqui, a gente vai ter aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ou se ele pode por aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. A mesma coisa. Ele tanto pode seguir por esse caminho aqui, quanto pode seguir por esse caminho aqui. Então, pelas métricas, né, existem outros critérios de desempate, como, por exemplo, a rota mais específica, e ele pode determinar que o caminho para chegar no R2 é esse aqui. Então, percebam, né, pessoal, tipo assim, implementar o SPF dentro de uma rede é mais escalável. Porque, digamos assim, a gente não vai precisar se preocupar, se cair essa rota, a gente tem que criar uma rota estática de backup, por exemplo. A gente pode criar tipo assim, o próprio algoritmo ele já termina as métricas, os melhores caminhos, para justamente chegar de um ponto do outro para a rede. Então vamos dar continuidade aqui. E agora a gente vai falar sobre protocolo BGP. O protocolo BGP, pessoal, ele é um protocolo que, digamos assim, a gente classifica ele como entre domínios, né? O protocolo SPF, que a gente tinha falado antes, ele é um protocolo que ele é utilizado dentro de uma rede privada, né? Você, sei lá, tem a SobralNet ali, a SobralNet tem vários equipamentos ali que constituem a rede deles, e, tipo assim, a rede deles precisa, né, cada dispositivo ali da rede deles precisa se comunicar um com os outros. Um roteador da rede deles precisa se comunicar com um servidor tem que acessar outro servidor, aí, tipo, tem um PPT que eles precisam ter acesso direto, para justamente ali para poderem, né, oferecer os serviços de internet deles, né, oferecer os serviços de streaming e tudo mais. Só que, tipo assim, e quando acontece de, tipo assim, a SobralNet, ela tem que se conectar com outra empresa, como, por exemplo, sei lá, a Claro, que é uma empresa que eles compram um link, por exemplo. Tipo, será que tipo assim, a Claro, eles vão se conectar via OSPF pela Claro? Tipo assim, a Claro vai conhecer a rede todinha, né? O algoritmo lá que roda em cima dos equipamentos da Claro vai conhecer a rede todinha, né? Da rede da SobralNet? Não. A SobralNet, ela vai somente divulgar, né? Somente transmitir as informações que ela acha considerável, né? Que ela vê como que realmente é condizente com o que ela quer. Então, digamos assim, o BGP, ele é o protocolo que ele é utilizado não para ligar dispositivo a dispositivo, mas sim de ligar empresa a empresas. Porque, tipo assim, dentro de uma empresa, dentro de uma empresa não é interessante que eu tenha empresas de terceiros conectadas a mim. Tipo assim, é comensurável, tipo assim, pensar na catástrofe que pode acontecer de, tipo, uma empresa de terceiros ele ter acesso a meus equipamentos, ter comunicação direta aos meus equipamentos. Ele pode causar um ataque e tudo mais, pode derrubar minha rede que eu nem vejo. Então, existe o protocolo BGP para justamente ali fazer essa conexão entre, entre empresas, né? Onde essas empresas ganham a nomenclatura de AS. E esses AS, né, eles constituem a internet. Então, assim, por exemplo, a gente está se conectando aqui, por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Eu estou aqui na minha casa, né? A gente recebe aqui uma fibra que é da BrisaNet, por exemplo. Só que, tipo, aqui muito facilmente eu vou aqui no Google e eu acesso, sei lá, tipo, um servidor da AWS, por exemplo, da Amazon, para me fazer compra, alguma coisa, ou tipo, para mim fazer meu serviço de computação em nuvem, se eu alugasse um servidor da Amazon. Como é que isso se dá? Como é que, por exemplo,
Tipo, a SobralNet, tipo, eu estou conectado aqui na SobralNet, como é que da SobralNet eu já consigo me interligar lá para uma empresa que tem um servidor que está lá na Europa, por exemplo. Tudo isso é por conta do protocolo BGP. É o protocolo BGP que estabelece a comunicação entre empresas, né? Entre empresas de fora. É a partir do protocolo BGP que a internet se constitui. Então, como é que funciona o protocolo BGP, né? Como é que são as suas políticas, né? Cada empresa, né? Grandes empresas, obviamente, elas recebem dos registros, né? Dos registros regionais da internet, os RIRs, uma nomenclatura, né? Que é um endereço que é de 16 bits, né? E é um ASN, que é tipo um número de AS, que é um número de identificação de AS. Ou seja, essas empresas, elas, quando, por exemplo, uma empresa, uma operadora de internet ou telefonia, ela consegue comprovar que ela detém infraestrutura, né? Que ela, digamos assim, ela tem uma rede muito grande, com muitos clientes, e ela precisa, digamos assim, ter uma conexão direta com o mundo externo, ela vai nos registros, né, regionais da internet, que são o que regulamentarizam a internet aqui no mundo, e elas adquirem um ASN. E desse ASN, digamos, esse ASN, né, esse número de ASN que, por exemplo, aqui no slide está, a gente vê essas empresas aqui com esses AS aqui, 500, 400, 100, 200, são como a internet identifica, né, essas empresas. É tipo um endereço IP, só que tipo não é um endereço IP que a gente está habituado a ver aqui nas redes, né, em redes locais. Mas sim, na internet, elas não são vistas como endereço IPs, mas sim como AS, como ASN. Né? Então, assim, para que serve o BGP? O BGP, em primeira instância, né, ele estabelece uma comunicação de uma empresa, de uma AS, para outra. Né? Aqui a gente tem até uma notinha, né, que diz que um AS, né, um sistema autônomo, é uma grande rede, um grande grupo de empresas que possuem políticas unificadas de roteamento. Né? Ou seja, são empresas, né, ou podem ser órgãos públicos ou alguma coisa assim desse tipo, que detêm uma infraestrutura muito grande, que um número muito grande de pessoas dependem dessa infraestrutura para se conectar ao mundo, para se conectar à internet, ou mesmo outras empresas dependem da infraestrutura desse AS, e ela recebe, né, essa nomenclatura de ASN. Ela recebe um ASN e pode se conectar diretamente à internet. Né? Por exemplo, empresas grandes como a Claro, a TIM, a Oi, a Vivo, a Brisanet, a Algar, a AT&T, a NASA, elas são ASN, elas possuem um ASN, porque tipo assim, elas detêm infraestrutura, né, e existem a necessidade de elas se conectarem diretamente à internet. Outras empresas menores que, digamos assim, não detêm uma infraestrutura tão grande, que não tem um número tão grande assim de pessoas que dependem delas, se conectam à internet por esses ASN, né? Como é o caso, por exemplo, a Brisanet é um ASN. Eu não tenho uma infraestrutura para que é só aqui em casa, né, que a gente utiliza a internet, só para o pessoal que mora aqui. Eu não tenho uma infraestrutura para receber um ASN. Eu não tenho infraestrutura para me conectar diretamente à internet. Então a minha conexão pela internet, ela depende de terceiros, ela depende de um AS. Que no caso o AS o AS, né, é justamente a Brisanet. Então, o protocolo BGP, ele a priori, né, ele estabelece uma comunicação com outra empresa, né, e digamos assim, ele faz o roteamento entre AS. Ele estabelece qual a comunicação, qual o melhor caminho para se ter a comunicação entre os AS. Né? Ao invés de, por exemplo, eu fazer um roteamento onde eu tenho que decidir qual o melhor caminho entre cada nó aqui da minha rede, eu só vou decidir qual o melhor caminho entre cada AS, cada empresa. É um salto de AS. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu AS 300 e eu quero chegar no meu AS 100, o protocolo BGP, ele vai calcular qual a melhor rota, não pelo número de equipamentos que cada empresa tem, mas sim pelo número de saltos por AS. Então, por exemplo, o protocolo BGP,
ele vai discernir que para chegar no AS, do AS300 para chegar no AS100, ele pode ir diretamente para aqui, pelo AS200. Ele vai aqui do AS200 e chega no 100. Que é uma rota melhor do que ele ir para o AS500, do AS500 para o AS200, do AS200 e para o 100. Daqui ele só dá 2 saltos e aqui ele dá 3 saltos. Então é para isso que serve, né, basicamente, o protocolo BGP. Então aqui, né, só para título de esclarecimento, aqui a gente tem, né, os registros, né, os REERs, né, que são os registros regionais da internet. Os REERs, né, eles são responsáveis por regulamentar a internet no mundo. A gente tem 5, né, 5 REERs, e aqui, por exemplo, a gente tem a ARIN, né, que fica responsável por regulamentar a internet, a rede, na região norte, né, da América. A gente tem aqui a LACNIC, que fica aqui na parte aqui sul da América. A gente tem a AFRINIC, né, que é justamente responsável pela África. A gente tem a RIP, né, que é responsável ali pela Europa, pela Rússia ali. E a gente tem a APNIC, né, que é responsável ali, justamente ali pelo Oriente, né, que é a Austrália, a China, enfim. Então, essas empresas, elas corroboram em conjunto, né, para regulamentar os padrões da internet, para determinar quais empresas elas podem receber nessa essa nomenclatura de AS e justamente ali distribuir o número de IPs, né, que elas podem acessar e tudo mais. Então é isso, pessoal. Aqui eu tinha proposto, né, para a gente fazer um segundo lab, um lab aqui que era um pouquinho mais longo, né, que o que está, mas aqui a gente tem somente 10 minutos, né, para encerrar o nosso horário. Então, eu vou apenas mostrar para vocês aqui como é que funciona um lab, né? E se, por exemplo, surgir a oportunidade, eu vou tentar apresentar para vocês aqui como é que faz a configuração. Aqui, pessoal, né? Acho que vocês estão conseguindo ver minha tela. Só recarregar de novo aqui, que eu carregou a topologia. Ficou muito tempo aqui carregando. Pois é, aí, tipo, nesse segundo laboratório aqui, eu ia apresentar para vocês aqui um outro emulador, né? Que na verdade aqui a gente apresentou primeiro, né? O NSP, que é um simulador, né? De redes. E aqui eu ia apresentar para vocês o IVE, que é um emulador, né? Um emulador multivendor. A diferença do simulador para o emulador é que o emulador ele está mais próximo da realidade. Ele tipo assim, o simulador, ele tipo assim, só algumas coisas que são parecidas, né? Mas ele ainda não tá tão próximo ali da realidade. Enquanto o emulador ele já condiz, né? Ele já está mais próximo. No emulador, realmente a gente já simula, né, o sistema operacional ali. A gente já simula o sistema operacional da empresa, né, como um todo. A gente já simula o sistema operacional do próprio equipamento ali da fabricante. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, eu ia mostrar para vocês como é que a gente configuraria, né, o OSPF, né, nessas empresas aqui, que eu estou uma empresa fictícia, né, a gente está simulando aqui a Netflix e a gente está simulando a Google. E o objetivo seria o quê? Tipo, a gente fazer o roteamento intra-domínio, né, o roteamento OSPF, e depois a gente conseguir se conectar, né, a Google, né? A gente receber um prefixo de IP. Aqui a gente tem esse bloco de IP público, né, que a Google quer transmitir para a gente. E esse bloco de IP público são os IPs, né, que a Google utiliza, né, para que a gente consiga acessar diretamente ali alguns serviços, né, como o PTT, alguns servidores da Google e tudo mais. Então, o que aconteceria?
A Google enviaria esse prefixo aqui para a Netflix, né? E assim a Netflix iria conseguir se comunicar, né? Se comunicar diretamente ali com a Google. Só que o ponto é que, tipo assim, esse prefixo aqui de P, ele não está conectado diretamente aos demais equipamentos da rede. Só vai ser alguns equipamentos que estão endereçados com esses IPs públicos. E a Netflix não teria acesso, né? Nenhum equipamento aqui com endereços privados aqui. Então, pessoal, era isso mais ou menos que eu tinha para apresentar para vocês. Infelizmente, eu peço desculpas assim por eu não ter conseguido ser tão fiel ao tempo, né, para com vocês aqui. Espero que eu tenha a oportunidade, né, de apresentar esse segundo laboratório para vocês. Imagino que também esteja sendo muito cansativo também, né, porque foi muita informação. Eu agradeço a todos pela atenção e eu estou aberto aqui a dúvidas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para responder vocês. Não, Marco, porque, tipo assim, ele é local aqui na minha rede aqui. Eu não consigo compartilhar. Geralmente, ele é local. Eu não consigo compartilhar. Mas era só isso mesmo? Quanto à certificação, até tu tinha acabado de falando no começo, tem algum curso assim que tu indique? Certificação? Isso. Ó, por exemplo, aqui eu tenho um material da Huawei aqui, né? Tipo assim, tu tem a própria Huawei, né, que ela oferece, né, os materiais para certificação. O que tu tem que fazer é o quê? É tipo, tu tem que pagar, né? É um pouquinho caro. Existem várias certificações. Tipo, tem o HCIA Datacom, né, que é para justamente ali para trabalhar com rede, route switch. Existe existem as certificações de security. A Huawei também ela dá certificações de inteligência artificial. Deixa eu só ver se eu acho aqui a parte que ela fala das certificações. Era bem aqui no começo. Hum, questão de besteira. Poxa, bicho, cadê? Vixe, ele já começa já falando já começa falando do conteúdo já. Mas assim, é fácil. Eu consigo explicar para vocês aqui na hora. As certificações elas são o seguinte, pessoal. Elas são, digamos assim, a forma com que a indústria, né, ela reconhece que vocês verdadeiramente têm domínio, né, de telecomunicações e redes. Existem várias empresas, né, que oferecem certificações. As mais famosas, né, pelo menos que as que eu conheço que eu posso indicar, é a Cisco. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Cisco. A Cisco. A gente tem aqui a Huawei. A gente tem a Microtik. A Microtik. A gente tem a Juniper. Tem a Nokia. Enfim, tem várias. Tem várias. Aí, por exemplo, as mais famosas é o quê? É Cisco e Huawei, Microtik e Juniper, né? Que são as quatro mais famosas. A Cisco ela oferece 3 certificações para roteamento e trabalhar com switch, que é o CCNA, Datacom. Aí tem que é, digamos assim, o CCNA, que é de Cisco Certification Network Associate, que é, digamos assim, o nível associado, é o nível básico, né? Digamos assim, ali comprova que você tem os fundamentos ali, que é o nível associado. Digamos ali, com essa certificação, ela comprova que você, tipo assim, eu tenho os fundamentos ali para mim trabalhar ali com redes, eu conheço ali o básico. A gente tem o CCNP, que é o CCNP Datacom.
que é justamente ali onde eu vou no CCNP, né, que é a mesma coisa, né, de Cisco Certification Network, só que em vez de Association, aqui esse P é de Professional, né? Esse P aqui é de Professional. Profissional. Então, tipo assim, esse P aqui ele é de Professional, de profissional. Então é quando você diz assim, ó, eu sou um profissional em nível pleno, digamos assim. E a gente tem o CC e E, Datacom, que é justamente ali que é o nível expert, né? O nível expert que quer dizer, pô, eu sou o bichão aqui das redes, né, em roteamento e switch. São os profissionais mais valorizados e os mais raros, né? Tipo assim, tem várias instituições que oferecem, né, os treinamentos, né? Tipo assim, tem um aqui, pelo menos de Cisco, né, que eu conheço, tem um que se chama DL Tech, tem tem uma também que é a Hack One, que é do Lucas Palmas, né? Tipo assim, aí tem a própria Cisco, né? Que tem a Cisco Networking, que é a Cisco Networking Academy, né? Tem a Cisco Network Academy, que são as que oferecem certificações, que são as que oferecem, né, tanto treinamento quanto certificações em redes, né? Isso aqui é pro caso da Cisco. Para a Huawei, a gente tem quase a mesma coisa. No Huawei, a gente tem as certificações. No Huawei, a gente tem as certificações o HCIA, Datacom, né? Quando eu falo Datacom, pessoal, da HCIA Datacom é tipo de redes e switch, entendeu? HCIA Datacom, HCIP Datacom. E o HCIE Datacom, que é justamente o nível associado, profissional e expert. HCIE é o que? É Huawei Certification Internet. Aí aqui Expert, Huawei Certification Internet Professional, Huawei Certification Internet Associate. E, tipo assim, a gente tem tem algumas instituições, né, que oferecem treinamento, como a Connectway, Connectway. E a gente tem o próprio ICT, o ICT Academy, né, da Huawei, que é vinculado à UFC. Então, se você quiser tirar uma certificação da Huawei pela UFC, você pode, de grátis. Mas ali, tipo, Interessante esse nome aí. de grátis, né? E é bom, pessoal, porque essas certificações aqui, elas não são baratas, não. Essa daqui, ó, por exemplo, da Cisco, ela tá na casa aí dos $300. Converte aí pro real pra tu ver. Da Huawei, lá 200 doletas aí. Vê se cabe aí no bolso de vocês. Quem cabe, cabe, né? Quem não cabe, não cabe. Então, assim, tipo, é muito bom, por exemplo, a gente estar aqui na UFC, a gente poder tirar essas certificações que são válidas na indústria, né? A gente poder ali se colocar como um profissional de telecomunicações. E a gente tem diferencial, né? São poucos profissionais, assim, que realmente têm certificações. Então, tipo assim, é importante quem quiser correr atrás, corra, né? Tipo assim, quem tiver tempo. É óbvio, né, que, por exemplo, o estudo, assim, vai ser por sua conta, né? Essas provas, elas são feitas em inglês, né? Mas é inglês técnico, né? E, tipo assim, o que que eu recomendo? Por exemplo, você que está aqui chegando aqui na UFC, você está saindo aí da UFC para o mercado, quer ir para a Telecom, faz uma certificação dessa daqui do HCIA Datacom e depois você vai trabalhar, entendeu? Para justamente ali você começar a adquirir experiência para depois você fazer o HCIP. Porque o HCIP já é mais caro, acho que já vai para $300, né? E, digamos assim, exige um nível de proficiência a mais. Aí até você chegar aqui no nível expert, por exemplo, do HCIE,
vai trabalhando, cara. Tipo assim, as certificações, elas têm que ser tiradas ali ao passo que você vai exercendo a função. E outra coisa, essas certificações, elas têm validade de 2 anos só, entendeu? Elas têm só validade de 2 anos, 2 a 3 anos, se eu não me engano. Então, tipo assim, deu 3 anos, você tem que renovar a certificação. É óbvio que você não paga a mesma coisa, né? Só paga ali um valor adicional. E, tipo, você não precisa fazer todas as provas, e a mesma coisa, né? Mas, assim, tipo assim, é mais fácil de renovar, né? A dificuldade é realmente tirar a certificação, mas depois ali renovar é mais de boa. Então era isso, pessoal. Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa assim que eu posso estar falando aqui para vocês? Que alguém queira falar? Alguma coisa? Alguma dúvida? Se Zé, tipo, tu acha que vai, que dá certo, tipo, tirar um dia depois aí aleatório para dar uma continuidade no workshop, pra gente terminar o laboratório, o pessoal ver, né? O pessoal que ficou curioso. Sim, tipo assim, isso aí é, é, vai ficar aí a carga ali de vocês, né, pessoal? Tô aqui para disponibilizar, tá bom? Para tirar e fazer esse esclarecimento. A gente pode também, talvez, tentar fazer fazer um horário mais cedo, né? Um horário melhor, para tipo assim, não atrapalhar ninguém, né? Porque realmente, assim, é uma comoção muito grande a gente estar aqui, a gente deixar de fazer, assim, os nossos afazeres, né? Eu sei que é muita coisa para estudar, muita coisa ali para trabalhar. E eu agradeço aqui o tempo de vocês, tá bom, pessoal? E eu vou ficar à disposição de vocês, assim, para esclarecimentos, tá bom?